Agora a gente vai para uma terceira parte, que a gente vai falar sobre os resquícios que essas masculinidades ou a vetação de existir outras masculinidades, quando a gente não fala que elas existem, não dá visibilidade a elas, podem causar numa sociedade. O ódio que causa esse tipo de masculinidade que tem sido comentada durante todo esse vídeo e que ela é tóxica. Então, por favor. Eu acho que tem um exemplo perfeito dentro da literatura dessa questão que a Yasmin colocou e que muitas vezes a gente não pensa por esse lado. É um livro famoso, até cobrado em vestibular e tal. É um livro de 38 do Graciliano Ramos, que é o Vidas Secas. E a gente explora muito o Vidas Secas por algumas questões, umas linhas essenciais, que são a questão da animalização do ser humano, que é quando você priva o ser humano do direito da fala, da condição de vida, e aquilo vai animalizando. O ser humano preocupado em sobreviver não consegue ter outras preocupações a longo prazo. Mas tem uma questão que me chamou a atenção lecionando ano passado, a questão do personagem Fabiano. Porque o Fabiano, todos eles são mais ou menos humanizados, mas o Fabiano ele tem um rancor muito intenso com ele mesmo e que às vezes acaba explodindo e afetando a relação dele com a esposa. Assim, a Vitória, que é a esposa dele, passa pelo mesmo processo de animalização e de humilhação. Mas esse discurso da masculinidade pegou tão forte nele que a frustração que ele sente por não ser o que se espera de um homem, por ele ser um bicho, é muito mais pesada do que é em relação assim, à Vitória. E isso muitas vezes, quando assim, a Vitória, a esposa dele, tem mais esperança do que ele, e ele sente raiva dela por ela não perceber que ele fracassou. Ele se sente frustrado com ele por não ser o provedor, por não ser o chefe da família. Baleia veio dar um oi. E isso acaba explodindo na relação dele com a mulher. O livro, curiosamente, ele é até otimista nesse aspecto, que com o passar do tempo, a relação entre eles melhora. Mas na abertura é muito evidente o quanto a frustração humana, mas sobretudo masculina no Fabiano pega pesado. E essa questão que se levantou do ódio, como isso explode em forma de raiva, de insatisfação em si, isso afeta todo mundo que está ao redor. Voltando a essa questão que a gente estava colocando de como a masculinidade tóxica, nesse caso, ela afeta todos os que estão ao redor dela, né? Diretamente ou indiretamente, a expressão respinho que você usou, né? E é muito louco, porque você traz esse personagem, mas a gente consegue ver que ele só foi capaz de explodir a partir do momento que ele sofreu acúmulos, porque ele não tinha com quem conversar essa masculinidade, ele não tinha aonde levar essa masculinidade. O que define Vidas Secas é o silêncio, o não poder falar, o não poder expressar, por capacidade verbal e por oportunidade mesmo, né? Então é muito profundo nesse sentido que a gente está vivendo ainda, né? Sim, e é muito louco porque a gente ainda vive isso, mas a gente justamente vive porque a gente não fala. A gente só começa a diluir essa situação e a compreender o porquê que ela tá ali quando a gente traz esse assunto. E para algumas pessoas pode dizer, mas é banal, a gente sabe que é a masculinidade. Mas o quanto ela tem te afetado. Eis a questão. O quanto ela tem te afetado, Joyce? Então, quando a gente fala da questão das masculinidades, nos afeta... eu não vou falar de forma pessoal, porque acaba que afeta a gente pessoalmente nas relações, né, com o outro, seres, né? E enquanto mulher cis, eu me relaciono com homem cis e essas masculinidades, elas afetam a nossa relação com o outro, porque em alguns momentos eles entendem, por exemplo, porque quando a gente vai ver algumas estatísticas agora, a gente vê que as mulheres negras, elas estão conseguindo ter uma ascensão maior, elas estão tendo um acesso maior à escola mais do que homens negros. E porque o homem negro morre muito rápido, né? Ele morre muito cedo também. Então as mulheres negras estão conseguindo atingir alguns cargos, etc., e algumas vagas na universidade. Mulheres chegam mais ao ensino superior do que homens, né? E isso falando dos negros. Falando em geral, mulheres estão chegando mais agora. Mulheres estão chegando mais, assim. Foi o último dado que eu vi, que as mulheres estão conseguindo chegar mais ao ensino superior. E quando a gente fala de mulheres negras e homens negros, as mulheres negras estão chegando mais. E os homens negros porque morrem, né? Muitos morrem muito cedo. O genocídio do homem negro, ele é uma realidade. E quando a gente pensa nessas relações que elas foram construídas nesses discursos de que o homem provedor, o homem isso, o homem aquilo, sobra alguns lugares para o homem negro, né? E aí nos papéis que são dados
aos homens negros nessa sociedade, quando a gente vai pensar, ou o homem negro ele é no estilo, agora eu vou estar discutindo um pouco a questão do homem negro norte-americano, mas que também vem um pouco pro Brasil, ele é gangsta. Então para ele ser um homem que seja macho, e aí a gente fala do Moonlight, né? Sim. Porque um homem macho, ele tem que ser um homem gangsta, assim. Ele tem que ser aquele cara que é chefe de gangue, que vai, que mostra que ele vai ter arma, agora vai ficar bom. Então, que ele vai ter arma, etc, e que ele impõe o respeito dessa forma. São alguns lugares que são dados, que são espaços que são colocados para os homens negros. Então, ou ele é gangsta, ou ele vai ser como a Patrícia Collins vai falar, ele vai ser o Black Buddy, né, que é o legalzão, que também é uma construção do homem branco para o homem negro. Então ele é o cara legal que tá ali junto com o homem branco, mas aquele papel foi dado para ele por alguém, não foi ele quem construiu, ele não é agente da construção da sua identidade, alguém construiu para ele esse espaço. E aí nas relações com as mulheres a gente sofre com toda essa masculinidade, por quê? Porque em vários momentos, por exemplo, nós somos preteridas, sim. E a gente não tá dizendo quando a gente fala que a gente é preterida, porque muita gente vem pra mim e fala assim, ai, Joyce, para de graça, você é bonita, não sei o quê. Eu tô falando de uma questão social, eu não tô falando da Joyce pessoa, eu tô falando do loco social do qual eu ocupo de mulher preta. Nós somos, sim, rechaçadas várias vezes. Porque dentro dessa construção, nos colocaram um papel de mulheres que são pra você ter uma relação passageira. E numa dessa, homens brancos não nos querem pra casar, porque eles querem outro padrão de mulher, e o homem negro que segue a masculinidade construída pelo homem branco também nos rechaça, porque isso dá a ele um status social diferenciado, está com uma mulher que socialmente é vista como a adequada para se casar. E a gente sofre com isso, porque aí várias vezes nós somos preteridas, né? E não somos escolhidas para estar numa relação. E quando a gente fala de relação, a gente tem que pensar também muito sério sobre essa questão de relação afrocentrada, que eu acho que é um tema para discutir em um outro momento. Porque se vocês quiserem, comentem. Sim, porque é um tema que a gente discute em um outro momento, porque assim, não basta só ser uma mulher negra e um homem negro e dizer que você está numa relação afrocentrada, né? A gente tem que pensar outras coisas também para isso. E o ódio que gera, né? Porque assim, tem muita morte. O homem negro morre muito, o menino negro morre, a mulher negra é a que mais sofre com violência doméstica. E Bell Hooks, no texto Vivendo de Amor, ela vai falar sobre essas questões também. Eu acho que é um texto muito interessante, porque ela traz pra gente essa questão histórica de como são constituídas as famílias negras e como nos é negado o acesso ao amor. Esse amor romantizado, esse amor Romeu e Julieta, nos foi negado. A partir do momento que nós fomos capturados em África, né, somos diaspóricos, trazidos para cá e nos impõem que nós temos só que trabalhar. Eu não posso amar o meu filho, porque ele vai ser vendido. Eu não posso amar o meu parceiro, porque em algum momento ele não vai estar mais aqui. E essas relações, gente, foi em 1888, então assim, é muito recente tudo isso. É muito recente. São dores. Né? É muito recente, oficialmente, isso. E aí, como você vai pensar a construção do amor para essas pessoas, 3 gerações, né, no máximo, assim. Como que foi essa construção de amor? Eu vi isso com a minha avó, por exemplo, que o que era amor para minha avó? Ela só apanhou, a gente só via, a mãe dela só apanhava. A minha avó foi criada, o que é do amor para ela? Eu tô aqui, eu tô te alimentando, eu tô te sustentando, isso é amor. Porque a gente não teve o direito de amar. A gente tinha o direito de existir para trabalhar, para servir. Você não teve essa construção de amor. E daí vem o ódio. Então, quando a gente conseguir, como diz Bell Hooks nesse texto, Vendo de Amor, experienciar esse amor, a gente consegue movimentar muito bem essas estruturas, porque a gente vai entender o poder que tudo isso tem. Sim. E aí precisa fugir desses padrões socialmente impostos. A gente tem que descobrir o que é o amor pra gente, população preta, o homem preto, o que é ser homem do homem preto. É ser aquele homem e pensar que eu posso dizer que eu quero ser aquele homem, mas eu não estou naquele papel, porque quando eu olho para as estruturas de poder, o homem negro não está lá. Quando a gente olha para o nosso governo, por exemplo, o homem negro não está lá. Então é esse homem que ele quer ser, né? E
são algumas questões Isso assim. entraria até no tema das cotas, né? Sim, De também. criar identidade, criar imagem. Sim, né? uma Muito discussão grande também, né? Nossa. Que aí. E aí isso é assunto para outros vídeos, Sim. né? Gente, comentem se vocês estão achando, se vocês quiserem outros temas. Essas pessoas, essas carinhas novamente aqui, eu e Yasmin, por favor, coloquem meu nome aí se vocês me quiserem ver aqui novamente no Tupiniquim 2.0. Que me contratem, por favor. Tô precisando de um trampo. E, bom, Regis, Vamos tipo, em você consideração. quer... Eu mais que uma consideração, mais que um fechamento, eu não vou, né, exemplificar nenhuma situação propriamente dita, nenhum contexto histórico. A gente conversando anteriormente e a gente viu que alguns reflexos, né, traz para o contemporâneo, né? Existem algumas coisas que estão estigmatizadas, né? São paradigmas, né? Existe um historiador, né? Ele não tem muito a ver com essa questão, né? Mas ele tem uma fala muito importante, que é o Eric Hobsbawm, né? Que ele fez um paradigma, ele só quebra quando começa outro, né? E a gente só vai quebrar essa situação semântica a partir do momento que essas situações do nosso cotidiano, elas tenderem a serem colocadas em prática. Eu gosto, como agente social, como ser social, né, como de humanidades, e ela aflora, não tem jeito. A gente é muito observador, a gente capta, né? A gente tem o dom de captar coisas, né? No banco, há uns dias atrás, eu vi algumas situações de algumas pessoas mais velhas que eu, obviamente do sexo masculino, externando coisas do ponto de vista que Deus não concorda com isso, Deus não concorda com aquilo, isso não é coisa de Deus ou faltou Deus? Não faltou Deus não. Na verdade faltou um pouquinho de conhecimento, faltou um pouquinho de como que eu posso dizer? Faltou um pouquinho de sentimento por trás disso, né? A hombridade, ela não tem relação nenhuma com virilidade, a hombridade tem a ver com honestidade, né? Com saber se portar, saber se colocar, saber respeitar. E eu concordo realmente nessa questão levantada pelo Marcelo, levantada pela Joyce. A questão da masculinidade é a verdade, ela é latente, ela tem. Chora Assim, eu me emocionei muito quando o meu filho se formou recentemente na faculdade. Homem Chora Assim, eu me emocionei bastante. Quando a minha filha nasceu, Homem Chora Assim, né? Quando você perde um amor, não tem como, é humano, tem que aflorar, não tem jeito. Isso não tem nada a ver com gosto, preferência, isso é humano. E se a gente partir dessa questão de que o humano, ele tem que aflorar sempre, talvez a gente tende a minimizar discussões e a gente voltar num outro vídeo aqui, quem sabe futuramente, para falar do ganho, não da perca. Isso. Esses vídeos, eles estão sendo feitos através de um projeto que eu sou uma das organizadoras, o Alê na Viela. Vocês podem estar vindo conhecer. O endereço é Rua São Luís, no alto do número 141, no Roxidale, aqui em Osasco. Esse espaço ele foi construído justamente para trazer essa ideia, essas conversas e esses diálogos, porque a gente cansou, sabe, de falar só de dores. A gente quer trazer as dores para que amanhã a gente colhe os ganhos. Então, se você gostou desse vídeo, mostre pra alguém, sabe? Compartilha com alguém. Ele tá dividido em 3 partes, justamente para dar tempo de você refletir, de você parar, de você sentar, de apresentar esse tema, essa ideia para outras pessoas. Não achem que é um insulto falar sobre esse assunto, porque ele é necessário. Falar de masculinidade é falar sobre a formação do nosso mundo a partir do momento que ele é pensado e registrado por homens. É falar sobre a nossa existência. Então, falemos sobre a nossa existência, nos demos direito e espaço de fala, e aqui está o espaço para quem quiser estar vindo conhecer, abrir diálogo e assim por diante. Temos pensadores aqui, pessoas que são produtoras de conteúdo e, mais do que isso, de educação diariamente, porque eles estão dentro das salas de aulas, eles estão dentro das escolas, do sistema de educação. E eu trago aqui um apelo, que a gente proteja esses tipos de educadores, que nós protejamos quem nos traz o pensamento crítico e que a gente deixe de atacar, porque de ataque já está muito nossa atual conjuntura, nosso atual momento. A gente está vendo e já sofrendo algumas restrições,
E a ideia desse vídeo é expandir. Então compartilhe se você gostou. Se você não gostou também, ótimo. A gente tem que ter a discordância. Claro. Deixe seu Benéfico. comentário, é benéfico pra nós. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse formato. Para acontecer todo esse momento, existiram muitas outras pessoas por trás. Todas as indicações que foram dadas, desde filmes a vídeos para ser vistos e assim por diante, né, referenciais, serão citados na descrição do vídeo. Onde vocês podem encontrar essas pessoas incríveis aqui, todas também. E nós temos alguém por trás disso, né, dessa gravação toda, que é o Jeff. A gente vai estar deixando também aí as redes sociais dele e assim por diante. E para vocês estarem podendo estar entrando em contato, porque não deve ser concluído esse assunto aqui nesse vídeo. A ideia desse vídeo não é jamais concluir, mas é construir. Estamos aqui para construir com vocês. E esperamos que construamos uma sociedade mais equidame, com mais fala e com onde a gente possa escutar o outro e se escutar a si mesmo também, porque a gente está deixando de se escutar também. É isso, agradece. E é isso, até a próxima, né? Forte abraço, criticidade, ó. That's Tchau, all, gente. folks. Só um minuto. Dá uma pausa? Mano, esse cachorro deu um show aqui. Não tem como ficar bravo, mano. Coisa linda, mano. Olha isso, cara. Olha ali. Desligou o celular? Mentira. Você tira foto do cachorro, né, Jeff? Por favor, tira uma foto. Ele participou. Não, Ele já participou apareceu do várias vídeo. vezes. Cara, Olha ele aqui. Cara, você é muito... olha o grito. Olha.